Meu nome é Gabriela, este aqui é o meu sinal. Eu tenho 22 anos de idade. Eu trabalho com a produção de poemas, eu sou poeta, trabalho com a literatura surda. Trabalho com a produção de personagens, né, com foco na literatura surda e com o objetivo de incentivar tanto a comunidade surda externa como também as comunidades escolares. Trabalhei juntamente com a intérprete, além da intérprete, trabalhei com alunos ouvintes. Então, foi muito importante esse processo de interação para a criação desse projeto da literatura surda. Trabalho aproximadamente 3 a 4 anos. É, Trabalhei na escola, dei início ao projeto no nono ano, sempre trabalhando em conjunto com o intérprete, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a literatura, então anteriormente eu não tinha informações sobre literatura, não tinha conhecimento da área, nunca tinha visto sobre a literatura surda e depois eu vim como conclusão de curso, né, do colegial, foi necessária a construção de um projeto e então eu conversando com os demais, com os alunos, com a intérprete, foi então pensado em trabalhar sobre a literatura surda, com foco na literatura surda. E anteriormente eu vi o trabalho da Diega, né, que ela trabalhava com poesia, com histórias, contos, então eu percebi que era possível trabalhar com esse contexto, né, com a produção de personagens e a criação de personagens. Então, quando eu tive contato, a oportunidade de ter contato com a literatura da Cinderela, deu para perceber o trabalho do professor, o intérprete e o surdo com essa interação para desenvolver o projeto. Mas, como eu já havia falado, eu não tinha tido contato antes, mas depois que eu compreendi o processo, foi possível organizar melhor. Então, a primeira vez eu tive um certo impacto, né, ao ver a literatura surda e a sua importância para incentivar os outros surdos, né, principalmente no âmbito escolar. A gente sabe que é diferente o contexto social para o contexto escolar. Então, era preciso pensar principalmente nessa comunidade, né? Então, eu fui conversando com outros surdos e fui aprendendo a desenvolver juntamente com eles. E é isso. Então, foi pensado na escola pela primeira vez, quando eu fazia o nono ano Dom Juvencio. Então, como eu falei para vocês, não tinha contato antes com a literatura surda, era apenas um contexto muito de pessoas oralizando e eu sempre tentando compreender do que é que se tratava. Era realmente um processo muito delicado, porque não tinha acessibilidade, eu não sabia do que é que estava se tratando, qual era o tema, qual era a poesia que estava sendo trabalhada. Mas depois foi pensado em um projeto com a literatura surda, que foi a Cinderela. Então eu achei muito interessante. Então a partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e então eu consegui desenvolver outros projetos com a temática. Então a cultura surda é o meio em que a comunidade surda se encontra, né, utilizando a sua língua materna, a Libras. Então a gente consegue perceber diversas identidades surdas, o surdo oralizado, o surdo híbrido, o surdo flutuante. Então são várias identidades surdas e que sim é possível utilizar uma língua em comum para a comunicação, a Libras como L1. Então eu acho muito importante. Bom, a literatura surda eu vejo como um meio extremamente importante, porque é através dela que as pessoas conseguem perceber os tipos de história que está sendo contada, né? Então, trazer essas conquistas, como por exemplo
o Dia da Consciência Negra, LGBT, identidade de gênero, são situações que estão sendo trazidas para a vivência surda, e a literatura surda é um dos contextos que também devem estar sendo aí mostrados para a comunidade surda, para que eles comecem a entender o tipo, né, de texto, o tipo de gênero a ser trabalhado. Então, são diversos conceitos, poesia, história, conto. Então, são diversas temáticas que é possível encontrar dentro da literatura. Então, trazer essa literatura para o público infantil é muito importante. Por exemplo, no cinema, a criança percebe que existe um rei, existem outros personagens, mas como é que ela vai perceber a importância daquele personagem se está sendo apenas oralizado? Então, se a gente consegue adaptar esse trabalho para a língua de sinais, é possível que a criança tenha uma outra percepção, como, por exemplo, a Cinderela. Então, a criança consegue compreender e desenvolver e aprender junto com o personagem, claro, diretamente em língua de sinais. Então, quando eu tive contato a primeira vez, né, para dar início ao projeto, sempre estive conversando com a intérprete e também com outros surdos para ver como é que eu ia dar continuidade. Bom, confesso a você que foi muito difícil, né, porque era um conhecimento novo, né, eu não tinha contato antes, mas eu sempre busquei estudar, compreender sobre a temática, e eu confesso também que eu sou um pouco tímida, então eu ficava meio que, será que vai dar certo eu fazer essa adaptação em Libras? Mas em seguida eu fui trabalhando isso dentro de mim, foi quando eu consegui perceber e desenvolver o projeto, né? E me acostumar e compreender de forma mais clara o como desenvolver esse trabalho com a comunidade surda, com a literatura surda também. Então, o meu intuito principal é realmente incentivar e desenvolver os demais. Então, eu percebo que falta interesse de muita gente em relação à temática da literatura surda, né? Então, eu percebo que muitas crianças não compreendem a importância da literatura, da dança, do teatro, da arte. Por quê? Porque é um âmbito muito fortemente voltado para a comunidade ouvinte. Então, eu aconselho a todas as pessoas, né, a sociedade em geral, a perceber o sujeito surdo enquanto sujeito protagonista, né? Enquanto sujeito artista, que é possível também criar personagens e projetos. Então, agora é torcer para que as pessoas possam sim desenvolver e que a pessoa encontre menos obstáculos, né, a ser enfrentado, e que os livros de literatura venham sempre acessíveis em Libras para que a comunidade surda tenha acesso e comece sim a se interessar pela temática, a percepção da dança, do jeito do corpo, da expressão, da sinalização da língua natural é muito importante para a comunidade surda, e também a criança, o jovem, perceber que a arte do ouvinte é também muito semelhante à arte surdinista. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês o apoio dos intérpretes, o convite também, né, que foi realizado. Então, agradecer muito a cada um de vocês.